bem-vindos, tios, tias, líderes do Ministério Infantil. É uma honra vir aqui para falar com vocês, né? E eu tô muito feliz de vir aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema tão bacana, que é definindo objetivos para o Ministério Infantil. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero fazer uma oração para que tudo venha assim na direção de Deus. Por mais que a gente fale das nossas experiências, fale daquilo que nós aprendemos, tudo Deus tem que estar à frente. Então vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de vir aqui compartilhar, Senhor Deus, com essas pessoas abençoadas por Ti, pessoas escolhidas, Senhor Deus, para trabalhar na Tua obra. Deus Santo, venha nos guiar. Meu Pai, abre o nosso entendimento e que venha, Senhor Deus, essa noite ser muito especial para todos nós. Meu Pai querido, meu Pai amado, eu coloco minha vida em Tuas mãos para ser bênção para todos aqueles que estão ouvindo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Bom, antes de eu falar qualquer coisa sobre como definir o objetivo, o que é definir o objetivo, eu quero conversar um pouquinho com vocês como que eu cheguei a esse tema e por que eu entendi o quanto era importante. Porque a gente confunde, pelo menos eu confundia um pouco essa questão e me atrapalhava bastante essa confusão que eu fazia. E talvez você se encontre no mesmo lugar que eu. Então eu quero compartilhar para que, se você estiver na minha situação, cometendo o mesmo erro que eu não sabia que estava cometendo, para que você depois dessa noite não cometa mais essa falha e o seu ministério, eu tenho, assim, a esperança que deslanche, tá? Então, o que acontece? Quem era a tia Amanda? Tia Amanda era uma procrastinadora, assim, de mão cheia. Eu sempre deixava tudo para depois, sempre fazia tudo de última hora, não me organizava, era aquela pessoa, assim, que sempre trabalhei muito bem no improviso. E eu achava que isso pra mim era um talento. Eu falei assim, nossa, eu não preciso me organizar. Se organizar é besteira, né? E eu achava realmente que isso era um dom. Coitada de mim, né? Muito enganada. Mas Deus permite a gente ficar nos erros, ou permite a gente levar aquela vidinha, né? De meninices até um determinado tempo. Mas chega uma hora que a gente tem que amadurecer. A gente precisa crescer. A Bíblia fala isso, né? Que quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de meninos. Agora eu cresci, eu tenho que fazer as coisas de adulto. E Deus fez isso no meu ministério. Eu trabalhava como criança, né? Não para criança, mas como criança, fazendo tudo de última hora, sem me planejar, sem me organizar. E só que aí o que acontece? Eu não via resultado. E assim, eu ficava muito frustrada, que entrava ano e saía ano e nada acontecia. Eu falei assim, meu Deus, ai, de novo. E eu fiz e nada aconteceu. Eu fazia um congresso, organizava um congresso. Era bom, mas passava o congresso e nada tinha acontecido. Tudo ficava da mesma forma. E aquilo, assim, vai frustrando, porque a gente vê tantas pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, vê, assim, trabalhos crescendo realmente. E a gente olha não com inveja, mas a gente olha e pensa assim, por que eu tô errando? Onde é que tá errando? Eu tô me esforçando, tô colocando Deus em primeiro lugar. Por que não tá dando fruto? E por que eu sinto que as minhas crianças estão sempre no mesmo lugar? Então, assim, esse era o meu sentimento até agora, tá? E o que aconteceu? No início desse ano, 2020, eu aprendi a como definir metas. Você já fez meta de fim de ano, começo de ano? Eu sempre fazia meta, eu falava assim, gente, minha meta ficava lá, eu até esquecia dela. Eu não sei como é que é para vocês, se vocês definem meta ou não, mas eu definia assim, e eu falava assim, nossa, eu coloquei tanta coisa que eu queria para esse ano, e chegar no final do ano eu ia olhar, às vezes eu olhava 2, 3 anos depois, quando eu achava onde estava escrito, eu falei assim, nossa, eu não fiz nada até agora, né? E era nada mesmo. E eu aprendi no começo do ano como definir metas. E na minha vida pessoal eu fiz isso. Eu defini assim, as metas seguindo todos os conceitos, sendo algo mensurável, algo objetivo, tendo assim, algo realmente assim, olha, eu quero fazer tal coisa até tal data. Então, assim, ficou muito claro pra mim onde eu queria chegar no final de 2020.
Só que teve um porém, eu fiz isso na minha vida. Eu não fiz isso para o Ministério Infantil. E eu não tinha parado para pensar, porque assim, nas minhas metas, eu coloquei coisas que eu queria fazer com o Ministério Infantil, mas eu não defini as metas do Ministério. Então seria a mesma coisa como, por exemplo, eu como dona de uma empresa, eu definisse as minhas metas, mas eu não definisse as metas da minha empresa. E eu quisesse que simplesmente o fato de eu falar assim, olha, eu quero trabalhar, quero ter tanto de resultado fosse o suficiente. Não é assim que funciona, certo? Um dono de uma empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai ter as metas dele pessoais, mas vai ter as metas da empresa. E eu, nesse momento, eu não tinha me atentado à importância de definir as metas para o Ministério Infantil, onde eu queria chegar com as crianças. Qual que foi o resultado disso? Veio a pandemia, né? Surpresa para ninguém nesse momento, chegou a pandemia. E para minha vida pessoal, foi muito fácil a adaptação. Por quê? Eu sabia onde eu queria chegar no final do ano. Eu sabia o que eu queria fazer. Então eu soube como me adequar. Foi fácil a adequação. Algumas coisas eu já olhei e falei assim, bom, isso eu não vou conseguir. Por exemplo, eu tenho uma prima que mora fora do país. E a gente tem o desejo de ir visitar ela. Só que nem eu, nem meus filhos, nós temos passaporte. O que era uma das minhas metas? Esse ano, né, já logo no começo do ano, ali no máximo em abril, a gente ia dar entrada no pedido de passaporte. Né? Que preciso falar, a gente não conseguiu. Porque entrou a pandemia, a gente ainda não tinha nem dado entrada em nada. Então assim, essa eu já sabia que era uma meta que a gente não ia atingir em 2020. E eu não me frustrei, porque não dependia mais de mim. Fugiu do meu controle e falei assim, ok, essa meta vai ter que ficar para depois. O que eu posso, quais são as próximas? Então ali eu já pude, e foi facilmente. Eu encaixei o que era possível. Só que o Ministério Infantil, como eu falei para vocês, eu não tinha definido. Na hora que foi definir o que ia fazer, nós definimos as atividades do Ministério Infantil. Nós fizemos um planejamento de atividades, mas nós não nos perguntamos o que nós queríamos com essas atividades. A gente não chegou quando eu digo a gente, porque a liderança sou eu e mais uma moça e os nossos esposos. Então, vou dizer, nós somos em 4 líderes lá. E daí nós temos as regentes, nós temos os tios, as auxiliares. Eu tenho uma equipe muito grande lá, a gente trabalhando junto. E quando a gente foi definir isso, a gente só definiu o que a gente ia fazer, mas não por quê, né? Então, a gente sabia o que fazer, mas não pra quê. Então, não tinha um destino certo. A gente só... Era como se a gente falasse assim, olha, vamos pegar o carro e sair aí aleatoriamente? A gente vai como? Vamos de carro. Tá? Beleza, a gente vai de carro. Pra onde? Não sei. Entendeu? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E é interessante que uma coisa que eu ouvi, uma comparação que eu ouvi com relação a isso, que faz muito sentido, é um trecho do filme Alice no País das Maravilhas. O momento que a Alice chega, tem 2 caminhos e o gato aparece para ela e ela pergunta qual caminho eu devo seguir. O gato pergunta, para onde você quer ir? Ela fala assim, não sei. Ele falou assim, bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. Então, quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, até onde nós queremos ir com as nossas crianças, qualquer caminho serve. Qualquer trabalho que eu fizer vai servir. Então, se eu fizer um chá de boneca, se eu fizer uma noite do pijama, se eu fizer um estudo bíblico, se eu fizer um congresso de 1 dia ou de 3 dias, qualquer coisa que eu fizer vai servir, porque eu não tenho um destino. E foi nessa hora, agora, chegando no final do ano, que eu parei para olhar assim, poxa, 2020 pessoalmente foi bacana, eu atingi as minhas metas, aquilo que estava dentro do alcance. Mas a hora que eu parei para o Ministério Infantil foi a hora que eu me atentei. Eu falei assim, para o Ministério Infantil não definir, como que eu vou saber se eu atingi ou não? Na verdade, a gente fez o que deu. Né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe aquela coisa que está tirando? Vamos ver o que acerta?
para dizer que fez, porque nós sentíamos que nós tínhamos que fazer, realmente tínhamos que fazer. Mas assim, como a gente não tinha definido o objetivo, ficou muito mais difícil a gente saber o que fazer, como substituir as atividades. Então, a gente precisa entender até onde eu quero ir com as minhas crianças. E aí, eu te falo o seguinte: planejar não é objetivo. Então, se nesse momento, e eu quis fazer essa live agora, porque você provavelmente está pensando em fazer o planejamento de 2021. E você deve estar aí, algumas pessoas, né? Pode ser que estejam se descabelando, né? Entre aspas. O que é que eu vou fazer? A gente não sabe, então tem hora que fala que vai fechar tudo de novo, tem hora que fala que não, tem lugar que a gente olha e parece que tá tudo normal, tem lugar que a gente recebe a notícia que já estão fechando as igrejas novamente. O que vai ser? Como que eu vou planejar 2021 se eu não sei nem como que as coisas estarão? Se vai ter vacina, se não vai ter, como que vai ser essa questão? Então assim, é muito doido. A gente vai ter que planejar um ano muito complicado. E só que se você for planejar antes de definir o seu objetivo, não vai dar certo. Então eu vou te falar o seguinte: não planeje 2021 até você definir o seu objetivo. Até você entender o que você espera. Quando chegar lá no final de 2021, você quer olhar para suas crianças e falar o quê? Assim, nossa, as minhas crianças estão com desejo de ler a Bíblia. As minhas crianças têm orado mais. As minhas crianças estão buscando o batismo com o Espírito Santo. As minhas crianças tiveram despertar para a obra social. O que você quer que ao final de 2021 suas crianças estejam fazendo? Isso é definir o objetivo. Isso é dizer aonde você quer chegar. Aí depois que você define isso, aí você consegue planejar o ano. Então assim, aonde eu quero chegar? Essa é a pergunta que eu te faço. Aonde você quer chegar com as suas crianças? Qual é o próximo nível das suas crianças? Onde elas estão hoje? E qual que é o próximo nível? A gente teve na nossa igreja, assim, uma experiência linda. Lá tem a escola de música na nossa igreja, né? Que é focada principalmente nas crianças. Lógico, tem os adultos também, mas o foco maior é ensinar a parte musical para as crianças. E mesmo nessa pandemia, assim, no primeiro momento, né, os responsáveis por essa escola de música, eles falaram que eles acharam que ia acabar, porque como é que ia ter aula em meio a tudo isso? Mas eles se ajeitaram, as crianças, né, os meus filhos fazem aula de música, o deles ficou o tempo todo no online. E a professora mesmo comentou, falou assim, nossa, no online eles se concentraram muito mais. E assim, a gente viu que ficou lindo. Mesmo com todas as limitações, com todas as restrições que tinha, eles fizeram um belo trabalho porque as crianças se dedicaram. Então, às vezes a gente tem medo de pensar algo que vai forçar um pouco a criança, vai exigir um pouco mais da criança. Mas a criança, ela consegue, se você mostra para ela o quanto aquilo é bom, a criança, ela se envolve. Então, não tenha medo de levar as crianças para o próximo nível. Tá? É importante para o crescimento. Senão vai acontecer algo que eu vivi há uns dias atrás e eu não quero mais viver. Que é uma criança chegar e falar assim, tia, eu não quero mais ficar nas crianças. Eu quero ir para os adolescentes, lá é mais legal. Na hora eu falei assim, para. Foi a hora que eu falei assim, para, tá tudo errado. Não tudo, né? Mas tem algo errado, tem algo que a gente está deixando escapar. O que é que a gente está deixando escapar? A gente se dedicou. Nossa, a gente gravou todas as aulas. Desde que tudo isso começou, a gente não parou de gravar. A gente gravou aula da escola dominical. A gente gravou ensaio. A gente gravou mensagem para eles. E fizemos uma aula online. E, nossa, a gente, assim, na minha visão, a gente estava fazendo. Mas a criança virou para mim e falou assim, tia, eu quero ir porque tá muito parado.
ali eu falei assim, não, eu tenho que levar essas crianças para o próximo nível. A gente precisa levar as crianças para o próximo nível. Então assim, eu vou falar para vocês qual que é o meu objetivo pro Ministério Infantil. É o que vai ser o objetivo definitivo? Não, porque eu ainda não conversei com a equipe, como eu falei para vocês, eu tenho uma equipe grande e eu preciso ouvir eles. Então, eu tenho que escutar, mas qual que é o meu objetivo que eu vejo que nesse momento é importante? Bom, para as crianças, porque lembra, Ministério Infantil, diferente dos outros grupos, você pensa no trabalho para adolescente, você vai pensar as coisas só para os adolescentes. Você tem pessoas te ajudando? Tem, mas o que você faz para os adolescentes já é o suficiente para quem está apoiando. A mesma coisa é a ciclo de geração, a mesma coisa é a juventude. Então, assim, quem está apoiando já é beneficiado com o trabalho feito pro grupo. Diferente do departamento infantil. O departamento infantil não. O que você faz para a criança é gostoso pros tios? É uma delícia. Mas é o suficiente? Não é o suficiente. Não o suficiente para fazer com que aquele tio tenha o desejo de continuar ali. Então você precisa sim definir objetivos, tanto para as crianças como para os seus liderados, tá? Então, para as crianças, o que eu gostaria? E aqui ainda não está um objetivo mensurável, tá? Um objetivo claro. O objetivo tem que ser claro e tem que ser mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir, né? Então, para as crianças, eu quero levar eles a ter uma dedicação maior na leitura da Bíblia, tá? Porque a gente teve a experiência aqui em casa, nós fizemos isso com os nossos filhos e deu um resultado muito legal. E o meu filho até, assim, eu achei bacana esses dias atrás, ele pediu que ele queria ler um versículo na igreja, porque ele se sentiu confortável. Porque ele já consegue ler os versículos e entender o que está sendo falado. Então, assim, meu objetivo, eu vejo que eu quero levar isso para as outras crianças também, tá? E para minha equipe, eu quero ter uma estrutura mais organizada. Porque apesar da gente ter, tem as agentes, tem os líderes, tem quem auxiliar, tem quem é professor, tem secretário, tem todos os cargos. Mas eu sinto que assim, mesmo estando tão definidos, mesmo eu tendo quase 30 pessoas, tem hora que é meia dúzia que fica sobrecarregado fazendo tudo. Porque não está claro o que se espera de cada um, tá? Então, eu sinto que a gente precisa definir. Então, assim, meu objetivo é a gente conseguir definir todas as funções, delegar para quem for necessário, para a pessoa saber. Quando eu falo assim, chegar para alguém e falar, olha, você que é secretária do departamento infantil, eu quero isso, e eu poder cobrar, porque senão eu vou cobrar e a pessoa nem sabia que ela precisava fazer, tá? Então, esse é o meu objetivo, tá? É isso que eu vejo como prioridade. Agora eu tenho que sentar com a minha equipe para ver se realmente vai ser isso, tá? Agora, como que nós podemos definir? Como que eu posso... Tia Amanda, tá, você tá me falando que então, antes de eu fazer meu planejamento, eu preciso parar, preciso dar um passo para trás e pensar no objetivo. Tá, mas eu não consigo. Eu quero minhas crianças mais espirituais. O que é ser mais espiritual? Tá vendo? Isso não é claro. Ser mais espiritual... De repente, pra mim, eu já sou espiritual. Pra outra pessoa, alguém pode olhar assim, nossa, Amanda não é tão espiritual. Entendeu? É muito relativo. Então, eu tenho que ter clareza. Então, vamos pegar um exemplo, tá bom? Como que a gente define um objetivo e isso você pode levar até pra sua vida, tá? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Vamos pegar um exemplo que, assim, todo mundo vai saber. Quando você vai viajar, você define o que primeiro? Quando você vai fazer, não, a gente vai tirar férias, vamos viajar, a pandemia acabou, vamos fazer uma viagem. O que vocês fazem primeiro? Vocês fazem as malas? Vocês definem o quanto vocês vão gastar? Ou você define para onde ir? Bom, eu acho que ninguém é louco de pegar e fazer primeiro a mala, certo? Ninguém olha e fala assim, eu vou pegar, eu tenho uma mala, eu vou pegar
né, essa roupa. Daí depois você fala assim, nossa, onde é que eu posto essa roupa? Onde que eu posso usar esse sapato? Fala assim, agora eu vou ver que lugar que eu vou viajar. Vamos pensar dentro do Brasil, né? Pra onde que eu vou viajar no Brasil? Não, a gente primeiro define o quê? O local. Pra onde que eu vou? Eu quero conhecer o Nordeste ou eu quero conhecer o Sul? Eu vou viajar dentro do meu estado. Pra onde eu quero? Qual que é o meu desejo? Então você primeiro define pra onde você vai. Depois que você define pra onde você vai olhar o quê? Se você tem dinheiro para isso, não é? Porque às vezes a gente pensa igual. Há uns tempos atrás mesmo, a gente, no meio dessa loucura toda, a gente queria dar uma semaninha assim de descanso para os nossos filhos. E no primeiro momento a gente tinha pensado em pegar uma casa na praia. E a gente olhou assim, bom, beleza, vamos achar uma casa na praia, seja pé na areia, e vamos ver. Quando eu fui ver o preço de uma casa na praia, eu falei assim, esquece, não dá. Não dá. Vamos mudar o plano, vamos mudar o destino. Então, quando você vai definir o objetivo de uma viagem, primeiro você vê para onde você vai, para depois ver se dá, se você tem verba. Se você não tem verba, você vê uma segunda opção, certo? Aí, depois de tudo isso fechado, aí sim você define o que você vai levar. Então, o que você vai levar é o último passo. E o objetivo do Ministério Infantil é muito diferente? Não. Primeiro, o que acontece? O para onde eu vou, na verdade, seria o quê? Para onde eu quero ir com as minhas crianças? Até onde eu quero que as minhas crianças cheguem? Então, assim, eu quero que ao final do ano as minhas crianças tenham lido o Novo Testamento. Eu quero que ao final do ano as minhas crianças orem pelo menos uma vez ao dia. Eu quero que as minhas crianças, até o final do ano, tenham feito 2 obras sociais. Então, assim, você primeiro define aonde você quer chegar com elas. Depois, você vai ver se você tem recursos para isso. Porque você não vai numa igreja. Lógico, se Deus falar para você, falar assim, olha, faz tal... sua igreja é pequena e Deus coloca no seu coração. Fala assim, não, vai, organiza um evento para 1000 crianças. Foi Deus que falou, é Ele que vai honrar. Agora, se Deus não falou, você não vai... em sã consciência fazer isso, porque você vai se frustrar. Deus não mandou, tá? Então, faça o sobrenatural, vá pro caminho, né, do sobrenatural se Deus mandar você ir, tá certo? Senão, ó, pezinho no chão, a gente precisa ter pé no chão, tá? Então, eu pensei, assim, olha, eu quero fazer isso, eu defini, eu tenho condições? Eu tenho equipe? Não, não tenho. Bom, eu consigo arranjar? Eu consigo pedir doação? Consigo, então ok, eu posso seguir. Não, não consigo, não dá. Não, já olhei todos os meios e eu não tenho condições, eu não tenho espaço para fazer esse evento. Então, deixa ele no radar esse objetivo, mas vamos achar outro. Vamos achar outro que você tenha segurança que você vai conseguir cumprir. Não coloque objetivos que, num primeiro momento, você já olha assim e fala assim, não dá. Não dá. Tá? Então, você tem que... Porque senão você... O que acontece? Você vai para esse objetivo que não dá, porque é lindo, maravilhoso, tá todo mundo fazendo e quando chega lá, você, poxa, eu não consegui. Mas lá atrás você já viu que ia ser difícil e você insistiu na ideia, tá bom? Então, você definiu onde você quer chegar com as crianças, você veja se você consegue. Aí depois que você definiu, você viu se você conseguia ou não, aí sim você vai para o seu planejamento. Aí sim você vai fazer o quê? Vai sentar e ver quais trabalhos você vai fazer para chegar com as crianças lá. Então, se eu quero que as crianças ao final do ano façam um movimento para fazer doação de presente de Natal, eu já desde o começo do ano eu tenho que ir trabalhando o quê? A questão de fazer o bem para o outro, mostrar, dar exemplos práticos de como que a criança vai fazer aquilo. E só um cuidado. O que eu gostaria de falar para vocês terem de cuidado? Não coloque número naquilo que é Deus que tem que fazer. Não coloque
as suas metas, assim, eu quero no final do ano todo o meu grupo, todas as minhas crianças batizadas com o Espírito Santo. Eu quero ter ou 10 crianças, né, seu grupo é de 50, eu quero 10 crianças batizadas com o Espírito Santo. Sabe, Deus nunca aprovou quando numeraram o povo. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, Deus pesou a mão quando colocaram os reis que queriam numerar o exército, ver quanto que tinha o povo, sabe? Deus se abominava isso. Então, não coloca número naquilo que é responsabilidade de Deus. Coloca número, meta, clara, aquilo que é sua responsabilidade, aquilo que está ao seu alcance. Aquilo que é responsabilidade de Deus fazer, se deixa com Deus, tá? Só que a gente tem que fazer, sim, metas daquilo que está dentro do nosso alcance, dentro da nossa responsabilidade. Porque Deus gosta das coisas organizadas. Deus gosta. Quer a prova que Deus gosta de coisas organizadas? Só você olhar para o Antigo Testamento. Quando ele falou como que ele queria que fosse a tenda, como que era para ser a roupa do sacerdote, como que era para ser o trabalho dos levitas. Deus detalhou tudo. Tudo. Você pega lá, é tanto detalhe. Tem que ter tanto de medida, tanto de altura, tanto de largura, tem que ser isso. Sempre muito perfeito, tudo muito bem explicado. Deus gosta disso. Ele deixa isso muito claro a partir do momento que ele... Isso a gente tem que seguir o exemplo dele, porque eu acho que eu não vou ter que fazer com tanto detalhe. De repente, a essa altura do campeonato, depois de tudo que eu falei, você possa pensar o seguinte: ah não, isso tá misturando as coisas. Nossa, tia Amanda está misturando o que é de empresa. Isso a gente faz lá na empresa, definir meta desse jeito, colocando até onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Isso tudo a gente faz em empresa. Para a igreja não pode ser assim. Para a igreja tem que ser espiritual. Espírito Santo. Sim, nós temos que orar, nós temos que pedir direção do Espírito Santo. Mas Deus mostra na palavra que Ele gosta de coisas organizadas, bem pensadas, planejadas, definidos qual que é o próximo passo. Por exemplo, qual que era uma das minhas metas para esse ano? E que eu tô super feliz, que eu falo assim, eu não vou considerar que eu alcancei porque eu fui muito clara para mim mesma. Eu queria ler 3 livros inteiros no ano de 2020. Eu era uma pessoa que começava a ler um livro e ia terminar ele daqui a 2 anos. Eu nunca li um livro inteiro em um ano só. Então, no começo do ano eu falei assim, não, esse ano eu quero ler 3 livros inteiros, né? Até o final de 2020. Então, assim, eu já estava lendo um livro, eu trouxe até aqui para vocês verem, para provar. Tava lendo esse livro aqui, eu já tava um pouquinho antes da metade, né? Tinha lido menos a metade, isso porque eu já tinha começado em janeiro de 2019. Então, em janeiro de 2020 eu não tava nem na metade do livro. Então, eu não conto ele dentro da minha meta, mas eu finalizei esse. Aí depois eu peguei para ler Casamento Blindado, tá? Então não é um livro fininho, então li Casamento Blindado inteiro. Não só ler por ler, eu li e tirei lições para minha vida conjugal, tirei lições para minha vida espiritual, pessoal, tirei lições para tudo, tá? Então, primeiro livro. Depois eu li esse aqui, Psicologia da Criança. Esse aqui é mais fininho, né? Esse aqui eu li super rápido, mas também extraí várias lições, coisas boas. Então, 2 livros e meio. E agora eu estou lendo esse daqui, O Segredo da Toyota. Deixa eu ver, dá pra ver. O Segredo da Toyota. Já tô na metade dele, indo pro final. A previsão, né, porque aprendi a colocar tudo em aplicativo pra gente acompanhar, pra eu ter noção se eu vou atingir a meta ou não. Então,
A previsão é, se eu continuar nesse ritmo, eu leio até o dia 26 de dezembro, ali aos 45 do segundo tempo, mas eu termino. Então, vai dar 3 livros. Então, na verdade, vai estar dando 3 livros e meio, mas eu quero me desafiar um pouquinho mais. Que eu mostrei para vocês outro dia, já tá na minha lista aí, na minha fila, excelência no trato com as crianças. E eu só consegui ter essa clareza, porque eu não queria ler livro qualquer, ler só por ler. Eu queria ler coisas que me levassem até onde eu quero chegar. Porque eu comecei a ter clareza do que eu queria para minha vida. Eu, pela primeira vez, eu senti que eu tinha um objetivo, eu queria alcançar um objetivo. Então, a partir do momento que eu mirei e falei assim, não, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. Meu desejo era ter esse canal aqui para conversar com os líderes de Ministério Infantil, para compartilhar com vocês as experiências, compartilhar o que eu tô fazendo que tá dando certo, o que não tá dando certo, pra gente crescer junto. Então, eu tendo isso definido, o que aconteceu? Foi fácil eu escolher os livros. E eu comecei, antes de terminar um, eu já ter outro. Porque eu não quero parar. Eu não quero parar no meio do caminho. Mas eu só não vou parar, por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Agora, se eu não defino meta, se eu estivesse só lendo, falando assim, vou ler 3 livros. Eu ia terminar de ler um livro e depois pensar, qual que eu vou pegar agora? Unido, Unite. Ia ser assim, porque era assim que eu escolhia. Eu não tinha clareza do que eu queria. E eu falei assim, se pra minha vida pessoal deu certo, de repente você pode pensar assim, nossa, Tia Amanda, mas você falou que você ainda não fez isso para o Ministério Infantil. E como é que você vem aqui falar pra gente isso? Simples. Porque se deu certo na minha vida pessoal, eu sei que vai dar certo para o Ministério Infantil. Porque eu sou a mesma pessoa. É tudo uma questão, de mentalidade. É tudo, né, como vamos falar chique, é tudo uma questão de mindset, né? Agora é a moda, né? É mindset, né? Pra falar bonito. É mentalidade. Porque eu mudei o meu foco. Na verdade, eu criei um foco, tava tudo muito embaçado. Então, se pra minha vida deu certo, pro meu ministério vai dar também. Com certeza. Daqui a um ano, hoje é dia 9, né? 9 de dezembro. De repente eu posso marcar já na minha agenda, 9 de dezembro do ano que vem. Eu venho aqui contar pra vocês como é que ficou o meu ministério, como é que foi a minha experiência com as crianças. Eu já posso prever que eu vou estar muito mais satisfeita. Vai ser muito mais fácil adaptar. Do mesmo jeito que foi fácil adaptar os meus objetivos pessoais. Se qualquer mudança que tiver, vai ser fácil. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Por isso que é importante, antes de fazer o planejamento do ministério, você fazer a definição do seu objetivo. Primeiro define. Aí, sabe o que eu vou te falar? Num primeiro instante, você pode ficar perdido. E agora? Defini o objetivo, fiz o meu planejamento. Por onde eu começo? Eu criei um lema para mim. Porque eu tava sentindo uma certa dificuldade esse final de ano. Tava sentindo que as coisas estavam meio que indo aos trancos e barrancos. Tava muito complicado. Aí essa semana me deu um despertar. Eu falei assim, um passo de cada vez. Quem nunca ouviu falar isso, né? Um passo de cada vez. Só que eu não parei aí. Eu criei uma vírgula. Porém, um passo por dia. Então, o meu lema a partir de agora, eu quero te convidar para você entrar nesse lema comigo também. Um passo de cada vez. Porém, um passo por dia. Não durma sem ter dado um passo. Não durma, não vá para a cama, lá fechar os seus olhinhos e desfrutar do maravilhoso sono que Deus nos dá, sem antes ter dado um passo.
com o seu ministério, se antes ter dado um passo no caminho do seu objetivo. Sem, sabe, ter clareza, o que eu vou fazer no domingo? Não espera chegar o sábado mais para definir o que você vai fazer no domingo. Não espera chegar na véspera mais as coisas para aí você ver se vai dar ou não. Todos os dias, dê um passo. E você vai ver que você vai estar mais próximo. E você vai falar assim, uau, nem que seja só um. Não precisa dar 2. Dê pelo menos um. Se você conseguir dar 2, ótimo. Se você conseguir dar 3, conseguir fazer uma maratona em rumo, né? Focando no seu objetivo, ótimo. Mas se não conseguir, se comprometa a dar um passo. E quando chegar lá no final de 2021, você vai ver que você foi longe. Você vai ver que se você não alcançou o objetivo, igual, eu não alcancei todos os meus objetivos, mas eu estou muito mais perto do que eu estava em 2019. Eu estou muito mais perto do que eu estava no começo de 2020. E olha que a nossa vida virou uma loucura. Virou de ponta cabeça. E mesmo assim, eu olho para 2020, foi difícil? Foi difícil. Foi um ano exaustivo? Foi um ano exaustivo. Foi um ano perdido? Não foi um ano perdido, não. Pelo menos para mim. Para mim não foi um ano perdido. Foi um ano muito produtivo. De muito crescimento. E ele só foi possível isso porque eu sabia aonde eu queria chegar. Porque lá no começo eu defini os meus objetivos, ou as minhas metas. É que eu não sei, eu não gosto muito de meta, não sei. Sou muito frio. Não sei, pelo menos pra mim, não sei pra você. Bom, você dá um nome que você achar, né? Mas eu gosto de usar a palavra objetivo, parece uma coisa mais... tá ali a linha de chegada. Não sei, acho que eu tenho muitas essas coisas assim de usar o psicológico. Eu gosto de usar o psicológico em mim, né? E não o psicológico nos outros. Eu uso muito psicológico em mim mesmo. Então, assim, defina os seus objetivos. Diga onde você quer chegar. Mas com clareza. Não fala assim, eu quero viajar. Você não fala assim, eu vou viajar. Não. Você não está definindo seu objetivo. Viajar, você viaja para qualquer lugar. Se eu for pra cidade, sei lá, umas 2 cidades depois da minha, eu tô viajando. Mas será que era isso que eu queria? Será que era isso que ia me dar prazer? Não, eu quero viajar pra praia. Opa, já mudou. Eu quero viajar pra Paris. Opa, pera, não tenho dinheiro pra isso não, calma. Vocês querem um exemplo? O que é ser realista? Quando eu disse pra vocês, vocês precisam ser realistas quando definirem o objetivo pro Ministério Infantil. E não, isso não quer dizer ter falta de fé não, tá, gente? Você ser pé no chão com seus objetivos pro ministério você saber até onde você pode ir. Você tem limite. Por exemplo, meu sonho assim, de consumo, é um dia viajar pra ver a aurora boreal. Ir lá pra Finlândia, Noruega, e pra conhecer, pra ver, né? Tem a caçada da aurora boreal, eu leio muito sobre isso. Eu acho maravilhoso, meu sonho. Mas uma viagem dessa, por pessoa, fica algo em torno de 30, 35 mil, se eu não me engano é dólares. Eu acho que é em dólares, eu não lembro agora se esse valor é em reais ou em dólar. É muito caro. Esquece. Não tem. E eu vou planejar minha viagem, minhas férias. Férias que vem eu vou pra Finlândia. Não vou. Se Deus me der, amém, glória a Deus, tô recebendo. Recebo, Jesus. Mas eu falar que eu vou planejar, menos que Deus fale, você pode planejar que eu vou te dar. Aí é Deus. Né? E o nosso ministério é a mesma coisa. Não adianta você querer imaginar algo grandioso, sendo que você tem a noção da realidade que não, sabe, tá fora do seu contexto. Eu quero fazer um evento
com todas as crianças da minha cidade. Outro dia eu brinquei com a líder lá, né, com a Joyce. E eu falei assim, nossa, Joyce, já pensou um dia a gente conseguir reunir todas as crianças de Caçapava pra gente fazer um mega evento? Ela deu risada e falou assim, tia Joyce, tô falando sério, já pensou se um dia a gente conseguisse? Mas eu não vou pôr isso como meta. Nossa, seria lindo reunir todas as crianças da cidade, ainda mais depois dessa pandemia doida. Isso é a coisa mais linda. Mas, nesse momento, não está dentro do meu alcance. Eu não consigo ver. Tá? Não quer dizer que não vá acontecer. Entende isso, né? Quer dizer que não vá. De repente, Deus pode ver o desejo do meu coração e mover as coisas e fazer, ok. Mas para eu definir como meta, a chance de eu me frustrar é muito grande, a chance de eu deixar algo que é importante passar. Então assim, é melhor começar com uma meta, um objetivo menor e conseguir algo maior do que eu conseguir começar com um grande e me sentir frustrada. Sabe? A gente tem que definir objetivos para nos darem alegria. Adiantava, igual eu que não lia um livro inteiro no ano, adiantava eu definir como meta, quero ler um livro a cada mês? Eu não ia conseguir. Eu fiquei até com receio, se 3 ia dar. Então assim, eu tenho que ser realista, sabe? Então eu espero que a partir de agora, a partir de hoje, você defina com clareza. Lembra, na hora de... Coloca no papel, como se fosse uma viagem. Então faça essas 3 perguntas. Para onde eu quero ir? Eu tenho recurso? E como eu chego lá? E o como chegar lá, sabe, vai ter N possibilidades. Digamos, eu quero ir para Brasília. Tá, exemplo. Eu posso ir de avião. Em 2 horas eu tô lá. Posso ir de ônibus? Vai demorar um pouquinho mais, né? Acho que são 12 horas, não me lembro agora. Posso ir de carro? Vai ser um pouquinho mais rápido do que ônibus, mas mais lento que avião. Posso ir de bicicleta? Posso? Claro que posso. Vou demorar muito mais, mas posso. Posso ir a pé. Loucura. Mas posso. Se estiver dentro do prazo que eu preciso chegar, ok. A mesma coisa. Você definiu aonde você quer chegar com suas crianças. Você viu que você tem recurso, agora define como você vai chegar. Alguns, dependendo do que você planejar, você vai chegar mais rápido ou mais devagar. Você sente que precisa mais devagar com suas crianças, então vai fazendo trabalhos mais lentos. Ah, não, eu quero chegar rápido. Então você já sabe que, vamos correr, vamos fazer um negócio, nível hard, né? Vamos fazer aí negócio profissa. Mas vamos fazer. E se não der? E se eu pensei um trabalho, como foi esse ano? Pensei algo, elaborei algo, não vai dar. Eu vi que algumas coisas mudaram, mudou o pastor, mudou isso, mudou aquilo. Não vai dar para fazer mais esse trabalho. O trabalho muda, o objetivo não. A partir do momento que você precisar adequar o trabalho, você tendo o objetivo claro na sua cabeça, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir pensar em saídas. Porque o principal você já tem aonde você quer chegar. Então, você assim, não, meu objetivo ainda continua sendo esse. Então, meu objetivo ainda continua sendo fazer as crianças orar uma vez por dia. Uma vez por dia, por exemplo. Então, o que eu vou ter que fazer? Aí você vai ter... Dia de Ministério Infantil é criativo. Vocês vão achar a solução. A gente não tá aqui para fazer o planejamento. Mas eu quero que você saia hoje daqui com a sua mente assim,
trabalhando sem sossegar até você enxergar 2021. Cheguei em dezembro não é cheguei em 31 de dezembro não, cheguei dia 1º, entramos em dezembro, 2021. Eu vou olhar para trás para assim, e aí meu objetivo, alcancei? Estou mais perto, que às vezes você, como eu disse, às vezes você não vai alcançar, mas você vai estar mais próximo. Ok, eu não alcancei por quê? Gente, olha, uma boa noite para vocês e a gente se vê por aí numa próxima live, tá certo? Tchauzinho!